Olá, acadêmicos, tudo bem? Na aula de hoje, veremos dois tipos de gêneros textuais. Um deles, bem comum no meio acadêmico, o artigo, e o outro, necessário no nosso dia a dia, o currículo. Vamos lá? Vamos começar pelo currículo. O currículo é um texto de apresentação, que deve conter informações sucintas sobre alguém. Deve conter nesse registro informações como idade, formação acadêmica e principalmente contatos, como telefone e e-mail. As partes devem ser claramente destacadas e muito bem digitadas. Deve ser redigido em terceira pessoa. Bem, não é novidade a finalidade de um currículo. Vamos lá? Esse tipo de registro, que pode ser físico ou virtual, geralmente é usado para quem pretende se candidatar a uma vaga, seja de emprego ou no meio acadêmico. Os dados são classificados e separados, ou seja, não é adequado, por exemplo, colocar informações acadêmicas com dados pessoais. Veja no slide um exemplo de currículo. Observem com atenção tudo o que é necessário para a composição de um currículo. É importante lembrar ainda que quando se trata de profissionais como artistas, designers, arquitetos, entre outros, o currículo pode estar acompanhado de um portfólio de fotos com trabalhos realizados. Veja no slide um exemplo de portfólio de um designer. Lembrando que, assim como o currículo, o portfólio também pode ser impresso ou virtual. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora o próximo gênero textual, o artigo. É um tipo de texto de suma importância no meio universitário, tanto para a leitura como para a escrita. O artigo tem por finalidade divulgar e veicular novos conhecimentos, sistematizados ou em processo de sistematização. Nesse tipo de registro, apresenta-se um problema, discute-se a respeito e aponta-se soluções. Na sua elaboração, são usados os diferentes modos discursivos: narração, descrição, informação e argumentação. Os temas abordados são livres, é o conhecimento sendo construído. A escrita de um artigo pode variar conforme a instituição para o qual ele está sendo escrito, ou as regras de formatação do instrumento onde ele será publicado. Porém, segundo Pareja, alguns passos são fundamentais para a elaboração de um artigo. Observem no slide a seguir. 1. Seleção da bibliografia sobre o assunto. 2. Delimitação do assunto. 3. Elaboração da abordagem para análise do assunto. 4. Elaboração do esquema de trabalho. 5. Elaboração dos tópicos e da análise pessoal. 6. Organização das anotações na ordem apresentada no esquema. 7. Escolha do tempo verbal mais indicado para ser usado no artigo. 8. Escrita da primeira versão do trabalho. 9. Revisão da escrita. 10. Submissão do artigo ao orientador ou a outra pessoa para avaliar a produção. E 11. Escrita da versão final. Os passos que vimos há pouco fazem parte do processo de pesquisa científica, comum a alguns outros formatos de textos acadêmicos. Já a estrutura do artigo exige, segundo Pareja, os seguintes elementos. Identificação. Coloca-se o título do artigo, a autoria e a titulação do autor. Resumo e palavras-chave. O resumo apresenta todos os dados do artigo, tema, objetivos, metodologia e resultados, mas de forma resumida, para que o leitor tenha ideia do que encontrará ao ler o artigo por inteiro. Ele antecede o corpo do artigo. Abaixo do resumo são colocadas as palavras-chave, que são as palavras geradoras de toda a discussão presente no artigo. Corpo do artigo. Nessa parte do trabalho encontram-se os seguintes elementos. Situação-problema, que, como o nome já diz, apresenta o problema, ou seja, o que. Os objetivos, que devem iniciar-se por verbos no infinitivo, como definir, investigar, quantificar, identificar, entre outros, ou seja, definirá para que serviu o artigo. Nessa parte, que é a introdução, pode-se fazer referências às partes que compõem o artigo e ainda à sua fundamentação teórica. Vimos até agora a parte inicial de um artigo, ou elementos pré-textuais. Veremos agora o que faz de fato o corpo do artigo. A discussão é o desenvolvimento do artigo e pode ser dividida em quantos itens forem necessários. Geralmente, são divididos em títulos e subtítulos, obedecendo a uma ordem que sugere ao leitor acompanhar o pensamento de quem escreveu o artigo.
passando por todas as etapas e fundamentos necessários para compreender o objeto da pesquisa. Serão apresentadas todas as informações, referências aos autores consultados e o autor deve valer-se de todos os argumentos para defender os resultados conseguidos. Solução ou avaliação. Caracteriza-se como a conclusão ou considerações finais do artigo, onde são ressaltados os resultados e ou limites do estudo desenvolvido. Bem, como se possível, recomendações para novas descobertas. O artigo possui ainda referências, anexos ou apêndices, se necessário, e a data da produção.